estrelas e no afirmamento o seu nome firmado está. Quem te conhece te adora. Olá, meus amados irmãos em Cristo, graça e muita paz. Bem-vindos a mais um Conexão ID. E desta feita nós queremos usar um versículo bíblico que diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Eu quero falar a todos que acompanham o nosso ministério, tantos que cooperam de perto ou de longe, estando no Brasil, cooperando com oração, aos que estão na África, executando o trabalho do projeto missionário Igreja para Todas as Nações, e aqui sempre nós estamos intercedendo ao vosso favor, para que Deus vos dê ânimo, vos dê graça, coragem para enfrentar os desafios. Vocês trabalham em ambientes que são totalmente adversos, em zonas de guerras, em zonas de catástrofes. E aqui do outro lado do oceano, para fornecer esta retaguarda de apoio, também nós trabalhamos combatendo contra a omissão missionária, combatendo contra as pessoas, instituições que não têm ainda uma consciência da necessidade que é a evangelização do mundo, da falta que faz, os recursos que não são utilizados para a causa missionária e são gastos com outras necessidades, que são necessidades, mas muito uso desses valores são de caráter supérfluo. Não existe tanta necessidade como existe na causa missionária, que nós trabalhamos para atender necessidades básicas de obreiros, de pessoas, de igrejas que estão atravessando dificuldades tremendas. E em tudo isso exige de cada pastor, de cada obreiro, tantos que estão no fronte da guerra quanto na retaguarda de apoio, muita ousadia, muita coragem, muita determinação. E hoje nós estivemos falando com um obreiro que vive em Niassa, em Moçambique, dizendo: olha, eu agradeço por sua determinação, pelo seu propósito, porque a obra missionária precisa destas duas linhas de frente. Igual um país, quando está em guerra, ele precisa do seu esquadrão de intendência, que é a retaguarda de apoio, e do seu esquadrão de infantaria, que é exatamente o fronte da guerra, os campos de batalha, onde os soldados estão empregando suas vidas, estão correndo risco de morrerem a qualquer momento, ou até de matarem, no caso das guerras. Então, nós precisamos nos unir nessas duas forças. Por isso que o nome deste programa é Conexão ID. Porque o programa Conexão ID mostra que é necessário que haja esta integração. Porque a matéria-prima que tem para os missionários, eu estou procurando o melhor ângulo que tem aí para vocês verem o meu rosto com a claridade. Pois bem, imagine que se os soldados forem enviados para uma zona de guerra e não tiver quem lhe ofereça munição, se não tiver quem lhe ofereça armamentos, se não tiver generais direcionando para onde eles devem ir, como seria essa guerra? Seria muito difícil, não é verdade? Eu tenho um filho que serviu na Marinha Americana, na US Marine, os fuzileiros navais dos Estados Unidos, esteve lá por 8 anos, saiu como sargento. E ele disse: olha pai, para cada soldado que tem lutando no fronte da guerra, existe pelo menos 4 na intendência, trabalhando para que ele seja bem-sucedido. E na época que ele me falou isso, eu estava pastoreando a igreja em Charlotte, Carolina do Norte, e eu me perguntei, eu digo, por que a igreja não faz isso com os missionários? Por que a igreja não dá a retaguarda de apoio que os missionários precisam? Porque a maioria dos missionários que eu conheço estão trabalhando fora para o seu sustento.
E enquanto eles trabalham fora, falta-lhes o tempo necessário para se dedicar à maior de todas as obras, que é assistir um rebanho em criação, em formação, pessoas com aconselhamento, com oração, com visita. Mas, muitas vezes, nós tivemos que estar durante o dia todo, a semana toda, nos nossos horários de expediente em um canteiro de obras, ou fazendo negócios, viagens de consultoria, e isso impede a igreja de conquistar os confins da terra. Mas isso não é feito por simplesmente falta de condição de fazer melhor, não. É por causa da inversão de prioridade, porque muitos aglomerados preferiram formar impérios, construções e desprezar os missionários. Então, se hoje nós precisamos avançar, e olha que nós precisamos avançar e reagir com muito ímpeto, com muita determinação, porque o islamismo que veio depois está na frente e está ganhando o território de uma forma disparada. Agora, para isso, a igreja precisa de, como é que nós podemos dizer, de guerreiros, de combatentes. Paulo disse, no final da sua carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aqui nós vemos um missionário em final de linha, combati o bom combate. A pergunta que eu quero fazer para você que é cristão, mesmo sendo pastor, obreiro, exercendo qualquer ministério, você está combatendo o bom combate ou você está apenas acomodado em uma zona de conforto? Você está apenas acomodado em um gabinete pastoral, em um lugar que não lhe faz, como é que eu posso dizer, passar por nenhuma luta, nenhuma dificuldade em prol da evangelização do mundo. Você que é um empresário cristão, quanto você está investindo na obra missionária para garantir o suporte dos missionários? São essas perguntas que nós queremos falar, que nós precisamos responder. Por quê? Porque existe uma necessidade muito grande de uma reação eclesiástica, não só dos crentes, mas dos obreiros, das instituições. Nós precisamos que cada supervisor de área, que cada pastor presidente, que cada dirigente do círculo de oração, que cada líder de mocidade tenha uma experiência missionária, ou então entenda do desafio da evangelização mundial, para saber as consequências nos próximos anos se a igreja não reagir. E nós podemos entender que se a igreja não tiver uma atitude reativa agora, o islamismo que está avançando, ele vai neutralizar a igreja, porque os islâmicos, eles não falam apenas em conquistar o mundo, eles falam em dominar o mundo. E é claro que para dominar o mundo ele tem que eliminar as duas religiões monoteístas, que são os cristãos e os judeus. Então, se nós não reagirmos, enviando missionários, sustentando missionários, dando o suporte que os missionários precisam para fazer muito mais, nós sofreremos as consequências. Aliás, eu queria ser muito franco e dizer até que nós já estamos sofrendo as consequências. Imagine o que está acontecendo no mundo, no meio da religiosidade, esses memes que estão perturbando com os cristãos, com esses efeitos que esses pregadores fazem para conseguir o seu auditório, para conseguir regimentar uma multidão. As consequências de tudo isso são catastróficas, porque não traz um crescimento espiritual para as igrejas, pelo contrário, traz escândalo, porque pessoas inescrupulosas, empresários, ficam por detrás de garotos que não sabem nem o que estão fazendo, mas estão fazendo porque ali dá resultado, no final vai render uma oferta, está sustentando a família, é o arrimo da família. Gente, chega de usar a igreja como cabide de emprego. Chega de usar o evangelho como fonte de renda. Os discípulos no início não fizeram assim, porque a nossa geração vai ficar conhecida como a geração da igreja rica que desprezou os missionários, a geração dos pastores milionários e dos missionários miseráveis. Então, na nossa missão, no projeto
Igreja para Todas as Nações, que é um projeto do Sistema Mundial de Missões, uma associação missionária. Nós trabalhamos mostrando essa realidade, uma realidade que vai de dentro dos campos missionários. Imagine com que idade eu estou fazendo isso. Eu estou há 30 anos aqui, trabalhando com igrejas, pastoreando, trabalhando, fazendo tudo o que é necessário para apacentar um povo. Agora nós estamos coordenando uma missão para pregar nas nações, sustentando missionários, porque nós precisamos mostrar a realidade missionária com ação, com fatos, com pessoas sendo batizadas, com pastores sendo apoiados, que é possível fazer missão desde que a igreja queira. Eu fico pensando, por exemplo, nessas mudanças que há nas convenções, sempre precisa mudar para melhor, não pode mudar para continuar na mesmice. Eu falo para alguns amigos meus que são líderes, eu digo, olha, tenha cuidado com as bajulações, porque o respeito, ele é muito bom, é nobre, mas do respeito e da honra para a bajulação é só uma linha divisória. E o bajulador, ele é falso. O bajulador, ele é interesseiro, ele muda de lado de acordo com a conveniência. Eu pastor de igreja por 10 anos no Brasil, igrejas médias, pequenas e até grandes. E eu ficava prestando atenção, adquirindo a experiência nesse tempo, que quando você chega numa igreja, aqueles que ficam mais perto do pastor, bajulando, meu pastor, corre na frente para abrir a porta, essas pessoas vão dar problema depois, porque são falsas. Aqueles que ficam assim meio desconfiados, retraídos pelo canto, mais tarde, na hora que você precisa, eles aparecem. Lembra de Nicodemos, de José de Arimateia? Na hora que precisou, eles estavam lá, mas eles não estavam lá na multiplicação dos pães, não estavam com Jesus, estavam recuados, mas eram discípulos. Então, se você é líder, não se deixe iludir pelas bajulações, porque a bajulação, ela é falsa. A bajulação vem do lábio de um interesseiro, são elogios desproporcionais. Mas isso alimenta o sistema, é isso que forma as dinastias, é isso que garante os lugares de obreiros fraudulentos nos grandes campos. Esse conchavo. E isso tem causado nos últimos anos uma terrível consequência ao Evangelho de Cristo. Porque hoje a obra missionária precisa de apoio para avançar, para continuar. Nós estamos agora mesmo na África, precisando reconstruir tudo que um ciclone destruiu, inclusive o nosso templo. Mas falta apoio, porque geralmente as igrejas estão ocupadas com outras coisas. Construir os seus grandes centros, fazer as suas festanças para garantir o entretenimento daquele rebanho de incautos que estão ali para bater palma e aprovar tudo, aprovando até os profetas miguéis, sem perceber o que está acontecendo, que é normal, aquelas profetadas, repetição de palavras, memes, palavras de efeito, pessoas que não têm nada na cabeça, nenhuma experiência, mas está ali, sabe representar, isso é fácil. Minha gente, vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos amar a Jesus Cristo de verdade e vamos fazer o que Ele mandou, que é pregar o Evangelho a toda criatura e conquistar os confins da terra. Aqui, das montanhas do estado da Virgínia, este era o Conexão ID de hoje, porque agora eu vou começar a trabalhar, e bastante. Que Deus abençoe. Eu digo que eu vou começar a trabalhar aí bastante. Alguém pode perguntar, e o que é que o senhor vai fazer? Bem, sempre para atuar na causa missionária, nós trabalhamos profissionalmente aqui fazendo alguma coisa. Eu tive companhia de pinturas. Primeiro comecei trabalhando para os outros de pintor. Aprendi a trabalhar, montei companhia. E hoje nós trabalhamos em uma empresa que nós formamos em 2018. A Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, que é uma empresa prestadora de serviços, de consultoria
e assessoria internacional. E no momento nós estamos com vários contratos em evidência, nós estamos representando instituições brasileiras para conseguir recursos, equipamentos médicos, hospitalares para serem levados para o Ceará, né? E outras necessidades de importadores da China que querem comprar produtos brasileiros, importadores da Turquia, importadores da Índia, e nós temos que procurar o que eles querem. Então, no momento, nós estamos procurando exportadores de ferro, manganês, bauxita, para ir para a China, para o porto de Xangai, na China. Nós estamos procurando exportadores de milho para a Jordânia. Nós estamos procurando exportadores... Cachorro aqui, eu pensei até que era um animal selvagem no meio da pista. Nós estamos procurando... que mais que nós chamamos? Soja para a Turquia. 50 mil toneladas de soja. É um navio cheio de soja para a Turquia. E nós estamos também procurando... O que mais que nós estamos procurando? Açúcar para a Jordânia. Bom, sempre aparece um novo pedido e nós temos que atender, fazer um novo contrato. E este é o trabalho que eu faço. E faço através de contatos telefônicos, contato pela internet, videoconferências. Quando precisa viajar, a gente viaja, muitas vezes acorda pela madrugada para fazer contatos devido ao fuso horário desses países. Então, quando eu falo que vou trabalhar, esse é o trabalho que nós fazemos. Que Deus abençoe. Mostrando outra coisa que nós fazemos intermediação de conflitos entre pessoas e negócios que não dão certo. Por exemplo, casos que nós temos resolvido. Um camarada da China adiantou um dinheiro para comprar um açúcar do Brasil e o camarada não apresentou nem o açúcar e nem o dinheiro de volta. Nós tentamos fazer a conciliação pela via extrajudicial, não conseguimos. E o nosso agente no Brasil está tentando fazer pela via judicial, porque a IMAC tem cerca de uns 150 representantes, 152 para ser exato, espalhados pela Europa, Ásia, África e nas Américas. São pessoas que estão afiliados à Câmara, por isso que é uma Câmara para resolver problemas, né? Então esse é o trabalho que nós fazemos. E quem sabe você, onde está, pode também representar não só a nossa missão, mas também a IMAC, a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem. Recebe-se uma carteirinha muito bonito, para um certificado que facilita para conseguir apoio documental nas viagens internacionais, a serviço. É uma coisa boa, né? E eu sempre digo que há lugares em que as pessoas, os nossos obreiros, não podem entrar como pastor, mas podem entrar como um agente de uma Câmara Internacional. E isso é bom, né? Se você quiser saber mais, entre no site interarbitral.org, procure ali na barra de navegação, trabalhe conosco, entre ali e entenda. Tem uns vídeos explicativos que mostram como funciona a Câmara. Então, não pense que eu só estou trabalhando aqui nesse meu Facebook pessoal. Eu publico muito as minhas questões religiosas, mas nós temos IMAC USA e nós falamos de negócios também. Nós fazemos palestras de negócios, porque temos que gerar o nosso rendimento para nos manter vivo e ativo na causa missionária. Amém? Um grande abraço.